Bem, no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão relacionada aos conhecimentos teóricos sobre carga elétrica, que é de extrema importância para aqueles que estão começando os estudos na área da eletricidade. Essa é uma questão da CEPEL, para eletricista, que diz o seguinte: com relação à estrutura atômica, identifique como verdadeiras V ou falsas F as seguintes afirmativas. Um átomo é constituído de partículas com carga elétrica positiva, chamadas de prótons, partículas com carga elétrica negativa, chamadas de elétrons, e partículas sem carga elétrica ou equivalente com carga elétrica nula, chamada de nêutrons. Verdadeiro ou falso? Próxima afirmativa. O núcleo de um átomo isolado é eletricamente neutro. Próxima afirmativa. Em um átomo isolado, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Próxima alternativa. Em um átomo, as partículas com carga elétrica de sinais iguais se atraem e as partículas com carga elétrica de sinais diferentes se repelem. São alternativas muito bem elaboradas, com informações relacionadas àquele assunto inicial, de carga elétrica, o estudo do átomo, das subpartículas do átomo, elétrons, nêutrons e prótons, e que vamos ver com mais detalhes a seguir. Todas as substâncias são feitas de moléculas. Cada molécula é feita de átomos. Os átomos, por sua vez, são feitos de elétrons e um núcleo. O núcleo atrai os elétrons com força elétrica e magnética. Isso era o que se sabia até o início do século XX. De lá para cá, descobriu-se que o núcleo também tem partes internas. Ele é feito de prótons e nêutrons, que ficam presos um ao outro pela força nuclear. Na década de 60, os instrumentos da física ficaram mais potentes e mostraram que prótons e nêutrons são feitos de partículas ainda menores, os quarks. Eles também se ligam por força nuclear. No universo atual, só os quarks para cima e para baixo são usados para construir substâncias. No início do universo, havia outros tipos de quarks. Eles hoje estão extintos, mas podem ser recriados a partir de energia pura nos laboratórios. Os dados coletados dessa maneira revelam que só existiram em todos os tempos 6 quarks: para cima, para baixo, estranho, charme, em cima e embaixo. Bastam esses 6 ingredientes, mais os elétrons, para se montar tudo o que existe. Bem, depois de termos visto aquele vídeo, podemos extrair algumas informações que serão de extrema importância para compreendermos, afinal, até hoje, como se comporta a estrutura atômica, certo? Vimos naquele vídeo que os prótons e nêutrons são formados por pequenas subpartículas da carga elementar total, chamada de quarks. Se justamente quisermos saber a carga total de um próton, devemos que nos atentar a isso. Os físicos, ao fazerem experimentos, perceberam que o up correspondia a mais 2/3 da carga elementar total e o down, por ser mais conhecido como anti-up, uma carga contrária ao up, possui carga negativa de menos 1/3 da carga elementar total. Então, para o próton, se pegarmos up mais down, isso resultará no seguinte: 2/3 mais 2/3 menos 1/3 dará 3/3 da carga total, e ao simplificar isso aqui dará justamente mais E, que é aquilo que estudamos naquela física elétrica. Quando vamos estudar carga elétrica, vemos que o próton ele possui uma carga elementar mais E. E para o nêutron, seguindo o mesmo raciocínio de cálculo que fizemos para o próton, sendo com uma diferença peculiar, é que aqui agora nós temos 2 down e 1 up, ficará da seguinte forma:
menos 1/3 menos 1/3 mais 2/3. Fazendo toda essa soma aqui, dará justamente menos 1/3 com menos 1/3, menos 2/3, mais 2/3, igual a 0. Com isso, esse zero aqui justifica totalmente aquilo que a gente vê lá na física elétrica, de nível básico, a física clássica, que quando diz que o nêutron, carga resultante dele é igual a 0. No próton, a sua carga elementar resultante é igual a mais E, e no nêutron, a sua carga elementar resultante é igual a 0. Dentro dessas informações, também podemos extrair, para a resolução daquela questão, algumas coisas aqui que precisam ficar totalmente claras e que muitas vezes causam confusão, por serem nomenclaturas que achamos tão óbvias, mas que na realidade tem uma pequena confusão por conta da nomenclatura. E segue elas. Eletricamente neutro. Primeiramente, esse termo eletricamente neutro, por possuir essa palavra aqui, neutro, causa confusão em muitos estudantes, achando que, por um corpo ser eletricamente neutro, ele é vazio, não possui carga. Mas o termo é justamente o contrário. Quando eu estou falando eletricamente neutro, eu estou querendo dizer que o átomo ele está em perfeito equilíbrio de carga. Isso quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. O número de prótons sendo igual ao número de elétrons, quando formos calcular a carga resultante total, ou seja, o somatório de todas as cargas contidas nesse corpo, dará justamente uma carga total igual a 0. Por causa do número de prótons e elétrons que são iguais. Então, um corpo eletricamente neutro, ele possui carga elétrica. Mas a sua carga elétrica resultante total é igual a 0. Isso quer dizer que o corpo está em equilíbrio de carga, certo? Átomos isolados. Para átomos isolados, é justamente seguir aquele raciocínio. Como o próprio nome já diz, átomo isolado quer dizer que este átomo ele não está em interação com outros átomos. Ele está puro, simples, não perdeu e nem ganhou elétrons, logo se manteve no seu estado de equilíbrio. Não foi modificado. Então, todo átomo isolado, ele também é eletricamente neutro. Certo? E a próxima observação, quantidade de carga. Quando falamos em quantidade de carga, muitas vezes isso confunde com o número de prótons e o número de elétrons contidos naquela carga. Se a carga perdeu ou ganhou elétrons. Quantidade de carga está relacionada a esta fórmula. Q igual a N vezes E. E é aqui que vai a confusão. Muita gente confunde esse N com esse Q. Quando estou falando em quantidade de carga, eu estou me referindo a uma grandeza que pode ser medida. É uma grandeza que corresponde à carga elétrica. A quantidade de carga está relacionada a tantos coulombs contidas naquela carga. Certo? Já esse N é um termo admissional. Ele é um termo quantificador. Apenas para informar que ele é um múltiplo inteiro da carga elementar E. Então ele sempre vai ser um número múltiplo inteiro, certo? Adimensional. E esse Q, ele pode variar, ele pode ser qualquer número, certo? Aqui não pode ser qualquer número. Esse N sempre será inteiro. Já esse Q não. Porque ao multiplicar todo número inteiro por um número elementar, que a gente vai ver mais detalhadamente, e significa 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar um valor quebrado, certo? Enquanto aqui é um valor inteiro, no N, aqui será um valor quebrado, no Q, certo? Pode ser quebrado ou pode não ser, certo? E por último, cargas elétricas iguais se repelem e cargas elétricas diferentes se atraem. Com isso eu estou querendo dizer que, ao se fazer experimentos, colocando-se mais de uma carga de sinais iguais juntas, elas produzirão uma força de repulsão entre elas.
possuírem o mesmo sinal. E ao colocarmos duas cargas de valores diferentes entre elas, possuirão uma força de atração. Veremos mais detalhes sobre isso quando formos estudar sobre forças elétricas, certo? Mas no mais, temos que nos apoiar naquele ditado: os opostos se atraem. Bem, com essas informações que são de extrema importância, podemos voltar à questão. Bem, de volta à questão, depois de ter visto toda aquela teoria, vamos direto ao ponto. Alternativa 1. Um átomo é constituído de partículas com carga elétrica positiva chamadas de prótons, ok? Partículas com carga elétrica negativa chamadas de elétrons, ok? E partículas sem carga elétrica ou equivalente com carga elétrica nula, chamada de nêutrons, ok? Foi justamente aquilo que a gente viu na teoria, então essa alternativa é verdadeira. Alternativa 2. O núcleo de um átomo isolado é eletricamente neutro. Opa! Tem uma observação aqui. Vimos lá na teoria que o átomo, a menor porção, a menor quantidade de matéria, é eletricamente neutro, mas não o seu núcleo. O seu núcleo é uma parte do átomo. Então, muito cuidado nessa informação. Não é o núcleo de um átomo que é isolado que é eletricamente neutro, mas sim todo o átomo puro e isolado é eletricamente neutro. Então, esta alternativa está falsa. Alternativa 3. Em um átomo isolado, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Justamente o que a gente viu na teoria. Em um átomo isolado, ou seja, quando ele não está com interação ou fazendo ligações com outros átomos, quando ele está isolado, puro, ele está no seu estado de equilíbrio, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, resultando numa carga total, um somatório de cargas, igual a zero. Então, esta afirmativa é verdadeira. E por último, alternativa 4. Em um átomo, as partículas com carga elétrica de sinais iguais se atraem e as partículas com carga elétrica de sinais diferentes se repelem. Bem, aqui temos que tomar muito cuidado. Temos que ler com calma e verificar que é justamente o contrário. Partículas com carga elétrica de sinais iguais se repelem e partículas com carga elétrica de sinais diferentes se atraem. Então esta alternativa está falsa. Então, a afirmação é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essa questão é muito interessante porque trata de muitos conhecimentos, muitas nomenclaturas relacionadas ao estudo da carga elétrica, ao estudo do átomo em si, que foi o que iniciou o estudo da eletricidade, e é de extrema importância para aquele que está iniciando aí na física, na área de elétrica, ou está vendo conceitos iniciais de eletricidade. Se você gostou do vídeo, eu peço que por favor vocês deixem o like, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!